Vamos abrir o santo livro na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou ler novamente. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Deus Altíssimo, graças te damos, ó Deus, por tua palavra lida, Senhor, porque só de lermos a tua palavra gera um grande temor em nossos corações, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala a nossa alma, e suplicamos a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza grandemente nessa hora, na exposição, ó Pai, desta passagem, e no entendimento, ó Pai, daquilo que tu queres nos ensinar nessa noite, Senhor. Opera em favor da nossa vida. Carecemos muito, ó Deus, da tua graça, ó Pai, do teu poder e da tua misericórdia. Fala conosco nessa hora, ó Deus, através da tua palavra, pois assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, há algumas semanas atrás, nós iniciamos uma série de sermões, de pregações sobre a família. Meus irmãos, e a carta de Paulo aos Efésios, tanto neste capítulo 5, que nós lemos, um versículo somente, mas tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, está o maior tratado dentro da Escritura Sagrada acerca da família, do matrimônio, do casamento. E, meus irmãos, nós vemos que essa grande instituição pela qual Deus fundou, deu-se início lá em Gênesis, no capítulo 2, aonde nós vemos ali, meus irmãos, realmente a observância de Deus, quando ele viu que Adão, sua criação, estava só, e nós vemos no versículo 18, que a palavra diz ali no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, que Deus viu que não era bom que Adão ficasse só, mas que houvesse com ele ali uma auxiliadora, uma pessoa que fosse idônea. E assim, Deus assim colocou a mulher no caminho de Adão, e a Bíblia fala no versículo 18, versículo 24, perdão, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, irmão, nós vemos que nesse momento aqui, nesse exato momento, foi-se dado a instituição da família. Ou seja, meus queridos, a origem, o plano inicial de Deus foi criar o homem, criar a mulher, unir as suas duas criações, como a palavra mesmo fala, unir em uma só carne, macho e fêmea, homem e mulher, e assim, desses dois unidos em uma só carne, a família assim ser constituída.
Pois bem, irmãos, só que nós sabemos, e é conhecimento de todos aqui, que ao acontecer essa união do homem e da mulher, Adão e Eva, houve ali, meus irmãos, o pecado da desobediência. Após esse evento aqui, que está descrito ali no capítulo 3 de Gênesis, versículos 16 e 17. E nós vemos, meus irmãos, e é conhecimento de todos aqui, que após esse pecado ali, Deus deixa claro atribuições, porque a princípio o desejo de Deus é que aquele homem e aquela mulher ficassem ali no jardim do Éden e ali gozassem de toda a alegria, de todo o benefício de Deus. Só que o pecado da desobediência assim fez, meus irmãos, que algumas condições mudassem, algumas situações transformassem. E Deus, meus irmãos, aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículos 16 e 17, meus irmãos, ele deixa aqui claro algumas atribuições, tanto para o homem quanto para a mulher, que norteariam o resto dos dias, por toda a vida, qual seria o papel do homem e o papel da mulher. Só, meus irmãos, que nessa noite, nesse sermão especial, e os irmãos viram no texto que nós lemos lá em Efésios, hoje, meus irmãos, abordarei e quero chamar a atenção nessa noite dos homens aqui presentes, dos maridos, dos pais, meus queridos. Mas antes de falar diretamente aos homens aqui presentes, eu preciso, meus irmãos, fazer algumas considerações, primeiramente, a título de introdução, acerca de ordens que Deus fez, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque o chamado, meus irmãos, para a família não foi só para o homem. Iniciou-se em Adão, mas logo se postergou para Eva, para a mulher. E antes de nós entrarmos no papel do homem, do marido, nós vamos falar daquilo que norteou os dois primeiramente. Eu quero aqui citar alguns textos e lê-los para os irmãos, para que os irmãos possam entender claramente que ordens foram essas que Deus destinou tanto para o homem quanto para a mulher, e que há, meus irmãos, familiaridade entre essas ordens, e que é importante e importantíssimo que, por mais que esse sermão dessa noite seja direcionado para os homens, é fundamental que as mulheres aqui presentes estejam bastante atentas, bastante alinhadas com aquilo que será pregado aqui nessa noite, porque nos próximos sermões, nas próximas pregações, também será abordado especificamente o papel da mulher. E as mulheres também vão ver que tanto o papel do homem, do marido, do pai, quanto da mulher, como esposa e mãe, os papéis são ligados. Um depende do outro. Por isso que eu quero chamar a atenção de todos aqui nessa noite, mas especificamente aos homens. Então, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, a palavra diz o seguinte, acompanhem comigo, irmãos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo, presta atenção, homens, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses,
maldita é a terra por tua causa. Presta atenção, homens. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Próximo. Homens, presta atenção. No suor do rosto, do vosso rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então quero que os irmãos, os homens aqui, gravem os dois termos que foi usado aqui. O teu desejo, a mulher, né? O teu desejo será para o teu marido, e o homem será o governo, a liderança dentro do lar. E o segundo termo no versículo 17, maldita seja a terra, e em fadigas obterás o sustento os dias de toda a tua vida. Vamos lá agora para Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Presta atenção. Por enquanto eu estou falando de ordens para o homem e para a mulher. Tem ambas ordenanças aqui, papéis que o homem e a mulher devem desenvolver. Olha aí. Esposas, mulheres, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Terceiro texto que eu quero abordar com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção, irmãos. Olha aqui que Deus, através da sua palavra, fala que as mulheres, primeiramente. Mulheres, sede vós igualmente, guarda essa palavra, igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Versículo 7. Maridos, homens, vós, olha a palavra repetindo de novo, irmãos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a, homens, com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, por que eu quis, nesse início de sermão, nessa pregação, fazer esse paralelo entre o papel da mulher e o papel do homem, sendo que o objetivo do sermão é voltado para os homens. Como eu disse, são papéis interligados. E as mulheres, pelo fato de eu falar aqui especificamente para os homens, não devem ficar desatentas ou acharem que isso não é importante. Ah, como está falando só dos homens? Não, então eu estou tranquila hoje, né? Estou bem. Porque hoje a palavra vai ser direcionada só para os homens. Não, irmãos, de forma alguma. Os irmãos podem ver nessas passagens que eu li, que tanto o papel da mulher quanto do homem foram bem especificados. E que é necessário que os dois estejam atentos, porque tanto o papel da mulher quanto o papel do homem, eles são importantíssimos para uma vida cristã saudável e uma vida cristã segundo a vontade do nosso Deus. Pois bem, eu vou começar agora de trás para frente, no texto de 1 Pedro que nós lemos. Fazendo a primeira aplicação aqui nessa noite, aos homens. A Bíblia fala, meus irmãos, aqui,
O texto fala no versículo 1 de 1 Pedro, que ele dá primeiro a ordenança para as mulheres, e ele usa uma palavra-chave aqui: sede vós igualmente submissas ao próprio marido. Só que lá no versículo 7, Pedro aqui, meus irmãos, ele descreve o mesmo termo, só que para os homens. Então, queridos, a primeira aplicação que eu quero deixar claro aqui nessa noite é que Pedro usa o termo tanto para as mulheres quanto para os homens: sede vós igualmente. Então, a primeira aplicação que eu quero falar para você, homem, para você, mulher, é que no sentido bíblico, nós precisamos entender que a bênção que Deus tem para o homem e o papel que o homem deve exercer, a mulher também deve exercer. Ou seja, há uma igualdade nisso, no sentido bíblico. Meus irmãos, e que o homem e a mulher, marido e esposa, é uma parceria, onde não existe superior e nem inferior. É a primeira aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite. O fato de Deus ter chamado o homem primeiro, chamado Adão primeiro, não torna superior, não torna nós homens superiores à mulher, e nem as mulheres superiores ao homem, não, de forma alguma. Meus queridos, mas há nesse sentido, no sentido bíblico, uma igualdade entre os dois. Queridos, também outra aplicação que eu quero fazer. Quando eu falo aqui de igualdade entre homens e mulheres, presta atenção, não é no sentido de competição, de forma alguma, mas sim de cooperação entre um e outro. Para que uma família seja saudável, meu querido, homens e mulheres, marido e esposa não podem ser dentro de um lar inimigos. E muito menos haver uma competição dentro do lar. Mas deve haver uma parceria, uma cooperação, uma ajuda mútua. Por quê? Porque Deus deixou claro o papel tanto do homem quanto da mulher. Por isso que Pedro usou o termo vós igualmente. É uma igualdade santa, bíblica. E que Deus, da sua eternidade, meus irmãos, Ele não olha diferente para o homem e para a mulher. Com um olhar de superioridade para um ou de inferioridade para outro, ou vice-versa. De forma alguma. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui, no texto lá de Colossenses que nós lemos, no capítulo 3, versículo 19. Olha o que a palavra fala aí, irmãos. Claro, homens, maridos aqui. E também quero deixar claro aqui, essa palavra não é só para aqueles que são casados, mas também nessa noite aos homens solteiros aqui também, que porventura pretendem se casar, os jovens homens aqui. Porque se você ainda não se casou, um dia vai se casar. E se você não vai se casar, você é um colega de trabalho, um cidadão, um homem. Você precisa ter uma postura. Você precisa saber aquilo que a Escritura Sagrada assim diz e colocar em prática. Mas aqui a palavra é clara. Quando Paulo fala aqui à igreja de Colossos, olha ali, irmãos. Maridos, homens, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aqui vai a segunda aplicação para vocês, homens, para mim, para todos nós aqui. Quando, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse aqui, ele não quis dizer no sentido, ao marido não é dito, assuma uma posição de superioridade, ou exerça sua prerrogativa, seja um homem extremamente machista, que mostre superioridade perante a mulher, que ganha as coisas no grito, numa atitude de força. Não!
Paulo aqui, meus irmãos, não está querendo dizer disso, nada disso. Só que o texto aqui, meus irmãos, é claro. Amai a esposa. Amai vossa esposa. Meus queridos, uma frase tão curta, não é verdade? Amai sua esposa. Uma frase tão curta, mas de um conteúdo tão rico, que representa, irmãos, toda a riqueza do matrimônio confiada à responsabilidade do marido. Então, a principal responsabilidade dentro de um casamento, de um lar, de uma família, ela está sobre o marido, o homem. Não que a mulher não tenha responsabilidade, mas nesse sentido bíblico, meus irmãos, homens aqui presentes, a responsabilidade está sobre nós. Do casamento, tanto das maiores alegrias, quanto das maiores tristezas, tudo repousa sobre nós. De decisões mal tomadas, de decisões bem tomadas. Tudo começa e se inicia no homem. No homem. E essa riqueza gloriosa do matrimônio, de fato, foi confiada ao marido. Por isso que Paulo fala aqui, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Muitas vezes, nós, dentro do nosso lar, como marido, como pai, nós trazermos sentimentos, situações que vieram lá do período que você era solteiro e morava com o pai e a mãe. Amarguras, sentimentos que vieram lá do berço e que você, quando se une a uma mulher, a sua esposa, você carrega toda essa carga de sentimentos, situações, amarguras e despeja tudo isso na mulher. Ou seja, você está agindo contra aquilo que a Bíblia diz. Em vez de você amar sua esposa, meu irmão, quando você trata ela com amargura, você está odiando a sua mulher. E tem pessoas que não observam isso. Não observam isso. Casam, mas continuam vivendo uma vida de solteiro. Casam e querem viver e continuar com as mesmas regalias que a mamãezinha fazia para o menino, para o jovem homem, pondo comidinha no prato, fazendo tudo do jeito que ele queria, roupinha passadinha, roupinha lavadinha, tudo certinho. Meu irmão, as coisas mudam quando você casa. Há uma responsabilidade. E o que acontece? Homens carregam essa amargura e tratam as mulheres, as esposas, com amargura. Aqui está essa aplicação para a nossa vida, que Paulo deixa claro: não a trateis com amargura. Deixa isso de lado, irmão. Liberta disso. Você se casou, você é um homem agora. Há sobre os seus ombros uma grande responsabilidade e que você deve deixar de lado manias, situações, coisas que eram da sua época de juventude, de criança, que você morava com o papaizinho, com a mamãezinha. Acabou, irmão. Acabou. Você é um homem agora. Você é um marido. Você deve amar a sua esposa. É o conselho de Paulo aqui, irmãos. Conselho claro para nós homens. E o último texto, lá em Gênesis 3, a partir do versículo 16, eu falei bem rapidamente aquela hora, mas há algumas aplicações aqui que eu preciso fazer com os homens aqui. Eu preciso fazer com vocês. E que vocês se atentem bem, porque eu vou dizer para os irmãos, ao preparar esse sermão, eu quero dizer para vocês que me subiu um temor muito grande como homem. Ao ver aqui realmente o papel do homem e ver que muitas vezes, meus queridos homens aqui, presta atenção, nós falhamos muito. Falhamos em muitos aspectos.
E o objetivo do sermão aqui dessa noite é que nós possamos entender o que Deus requer de nós. O papel do homem dentro de uma família. A responsabilidade que há nos ombros de um homem. E que você, meu querido, querendo ou não, achando bom ou não, você deve trazer isso para a sua vida. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser um homem segundo a vontade de Deus. Você vai ser qualquer outra coisa, menos um homem. Um homem mesmo, que Deus assim definiu. Olha o que a palavra fala ali, irmãos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos em alguns detalhes aqui, que é necessário nós entendermos. O final lá do versículo 16. Deus fala que o papel da mulher, né, que ela dará à luz o filho, o desejo dela será para o marido, e olha a palavra final ali. O marido irá governar a mulher em casa. Queridos, nós vivemos num mundo de hoje, em que quando ouve-se isso, soa de um modo que as pessoas tratam isso como governar, como uma palavra machista. Uma palavra machista. E as mulheres acham, devido ao feminismo que tem atingido o mundo inteiro, e isso está claro aqui para todas as mulheres aqui, isso vai ser abordado em outras pregações, tem levado a entender que a mulher não precisa estar debaixo do governo do marido. E mais, que o homem, ele não deve governar sua casa. Ao contrário, ele deve deixar as coisas acontecer e andar conforme a vida leva. Vai empurrando com a barriga. Meus queridos, quando aqui a palavra de Deus fala que o marido vai governar a mulher, governar o lar, meus irmãos, Deus fala aqui, presta atenção, de uma posição santa de governo. Não é um governo do homem impositivo, um governo maldoso sobre a mulher, um governo de força. Não, não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer aqui, de governo. Mas de governo aqui, irmãos, é de colocar as coisas em ordem, não conforme aquilo que o homem pensa, mas aquilo que Deus assim requer. É isso. Quando se fala em governo aqui, é nesse sentido. E o governo aqui trata de um cuidado que o homem precisa ter pela mulher. Está vendo que é totalmente diferente do que às vezes nós escutamos aí fora, irmãos? Quando se fala de governar uma casa, governar uma mulher, não tem nada a ver de cabresto, não, de força, não, mas é de cuidado, de carinho, de zelo, de amor para com a mulher. Isso é governo, isso é, meus irmãos, uma liderança sábia do homem, do marido. Isso que está falando a palavra aí. Meus irmãos, e sobre o homem, há a obrigação e o dever de sustentar e prover todos os dias da sua vida. Nós não estamos falando aqui que é pecado a mulher trabalhar, ela sair para trabalhar, não. Mas há uma responsabilidade maior sobre eu e você, meu querido, sobre o homem. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Olha lá, a parte final do versículo 17 aí, ó. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Quem tem que trabalhar é o homem. Quem tem que levar o sustento para casa é o homem. Quem tem que prover uma casa é o homem. A mulher pode até trabalhar? Pode, mas é um apoio ao homem. É um apoio. E também, exclusivamente, em momentos que às vezes o homem se encontra desempregado. Aí a mulher, ela vai estar trabalhando, automaticamente ela se torna momentaneamente o arrimo da casa. Mas é uma condição, queridos, que não pode perdurar muito tempo, não. Porque senão começa a haver uma inversão de valores. E a mulher começa a se tornar o governo da casa.
Não é o homem cuidando da mulher, sustentando a mulher, provendo a mulher, não. É o contrário, é a mulher provendo a casa, sustentando o homem. Enquanto o homem está lá com os pezinhos pro ar, vendo televisão, jogando videogame, a mulher está trabalhando. Isso está certo, irmãos? Isso está acontecendo nos dias de hoje. Muitos homens têm se acomodado, estão mansamente no sofá das suas casas, dormindo até 10 horas da manhã, meio-dia, esperando que a mulher leve o sustento para casa. Fica desempregado, passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não toma atitude. Como assim? Que homens nós somos, queridos? É isso que a palavra está dizendo aqui. É nós, homens, que temos essa responsabilidade e não devemos furtar dela. Não devemos furtar dela. Pertence a nós. Pois bem, a abordagem que eu quero fazer aqui, meus irmãos, é aos homens nessa noite. Como eu já tenho feito. E todos esses versículos que nós lemos, tudo aquilo que eu disse aqui até agora, meus irmãos, é o conceito de liderança em uma família que é bíblico. Isso não é uma invenção da igreja reformada em Cristo. Não é uma invenção do pastor que vos fala, não, meu irmão. Liderança masculina, presta atenção, homens aqui, homens, não é uma opção. Se você quer viver na vontade de Deus, meu irmão, é um preceito bíblico. E vou dizer mais, homens, o conceito de liderança em uma família, ele é bíblico e tem um destino. Nós, homens, quando você se fala de liderança masculina, em toda a Escritura Sagrada, tudo repousa sobre o homem. Em nenhum momento a Bíblia relata liderança familiar, uma liderança bíblica sobre as mulheres. Minhas queridas, não é porque vocês são inferiores, quero deixar isso bem claro. Mas Deus deu ordens claras de governo aos homens. E nós, homens, precisamos ser despertados nessa noite, queridos, para vivermos aquilo que é a vontade de Deus. Como eu disse, não é uma opção, meu irmão. Não é uma questão de preferência. Mas qualquer coisa fora disso, meu irmão, olha para mim aqui. Ou é um machismo desacerbado, violento, ou é uma vida de negligência e inversão de papéis. Aí eu quero parar aqui um pouco para explicar o que é isso. O que é esse machismo desacerbado que eu quero dizer aqui? Porque o machismo bíblico, você ser homem espiritual, um homem íntegro, um homem que está ali à frente para defender seu lar, sua família, isso é um machismo bíblico. Agora, um machismo desacerbado é o homem usar a força que ele tem para agredir a mulher. Tanto fisicamente, isso acontece muito, a Lei Maria da Penha que o diga, e os milhares de assassinatos, de feminicídios, né, que tem acontecido no mundo inteiro. Assassinato não, feminicídio, que tem acontecido aí. Homens que usam a força para agredir tanto fisicamente, mas quanto a agressão por palavras. Isso tem acontecido. Usa aquilo que tem para fazer isso. Isso é um machismo desacerbado. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra. É um governo que o homem usa para impor uma coisa sobre a mulher e tratá-la mal. Não cuidar dela, não defendê-la, não fazer nada por ela. Isso é machismo desacerbado. E a inversão de papéis? Tem acontecido hoje, sim ou não, irmãos? Hoje nós vemos lares que a mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. A mulher é que defende o marido. A mulher é que defende o marido, a mulher é que provê a casa, a mulher que muitas vezes faz tudo ali e o homem está ali na posição que muitas vezes pertence à mulher. Inverte os papéis. Inverte totalmente.
Meus queridos, mas nessa noite trago essa mensagem e esse sermão nessa noite, e eu quero voltar lá ao texto base que nós iniciamos o culto, a pregação aqui, lá em Efésios 5. Nós lemos aqui um versículo só, que é o versículo 25. E eu quero aqui, meus irmãos, tirar desse simples texto, mas de um conteúdo tão rico, aplicações aqui claras para os homens aqui, para os maridos dessa noite. Para os maridos. Se você quer ser um homem, irmão, segundo a vontade de Deus, porque aqui, meus irmãos, nesse texto aqui, ó, Efésios 5, versículo 25, está aqui clara uma definição preciosa acerca do verdadeiro papel do homem, do marido. Então a primeira aplicação, meu querido irmão, que eu quero fazer, está na parte A do versículo aí, ó. Acompanhe comigo. Olha a primeira aplicação e o primeiro conselho que Paulo aqui traz aqui, que Deus através da sua palavra fala: maridos, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher. Paulo aqui, meus irmãos, não enfatiza uma autoridade do marido. Pelo contrário, ele exorta os maridos a amar a esposa, sacrificando-se a si mesmo por ela. O que é isso, pastor Lucas? Como assim? Sacrificar-se a si mesmo por minha mulher, por minha esposa? Meus irmãos, o objetivo aqui que Paulo quis dizer, maridos, amai a vossa mulher, é que nós devemos imitar o amor de Cristo, o tipo de amor que está disposto a entregar a vida pela outra pessoa e servir-lhe, ainda que isso signifique sofrimento. Sabe qual que é o conceito de casamento hoje? Se você falar com muitas pessoas, começou a apertar a situação, começou a sofrer, o desemprego veio, os desentendimentos aconteceram, separa. Meus irmãos, o número de divórcios hoje, eles simplesmente multiplicaram nos dias de hoje. Qualquer coisinha, não, separa. Arruma outro, arruma outra. Você não precisa ficar com esse homem, você não precisa ficar com essa mulher. O conselho é esse. O conselho não é de perseverar, de servir ao outro. Não. O conceito não é esse. Mas separa. Resolve isso. Você não precisa passar esse sofrimento, não. Meus queridos, quando a palavra fala que maridos, amai vossa mulher, é para você entender, homem, que mesmo nos sofrimentos, mesmo nas condições mais difíceis da sua vida, por mais que você esteja vivendo um sofrimento ali terrível dentro do lar, por mais que às vezes as coisas não estão andando da forma que deveria, meu irmão, você deve lutar e viver para servir a sua esposa, a sua mulher. As pessoas falam muito uma expressão, né, quando vão casar, usa a expressão seguinte, né, nós vamos nos casar para sermos felizes. Essa expressão, meus queridos, me perdoem, mas biblicamente, ela é inexistente. Sabe qual que é a expressão correta, segundo a palavra de Deus, meu irmão? Homens, você casa não para ser feliz, mas para fazer a sua mulher feliz. Todos os dias da sua vida, homens, maridos, você precisa acordar de manhã cedo e dizer: o que eu vou fazer hoje para fazer a minha esposa feliz? A minha mulher feliz hoje. A mesma coisa as mulheres. Mas hoje eu estou fechando a casinha aqui só para os homens. O que vocês têm feito, homens, maridos, para fazer a sua mulher feliz? Todos os dias. Hein, homens? O que vocês têm feito? Pois bem, segunda aplicação que eu quero fazer aqui, está na parte aí, ó, na segunda frase. Paulo fala aqui: maridos, amai vossa mulher, e olha o segundo termo aí: como também Cristo amou a igreja.
é a segunda aplicação que eu quero fazer. Um amor como Cristo amou a sua igreja. Queridos, esse foi o amor mais forte que já foi demonstrado nesse mundo. Não há comparação. O amor que Cristo destinou à sua igreja com qualquer outro amor que os irmãos ouçam falar. Não há comparação. Meus irmãos, o amor verdadeiro que Cristo Jesus destinou à sua igreja é, meus irmãos, um amor ágape, um amor imensurável. Meus irmãos, e segue-se que um marido não corre o risco de amar demais sua esposa, desde que ela não seja mais amada mais que Deus. Então, meu irmão, para você amar sua esposa e cuidar dela e fazer tudo para ela, primeiro você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Se você tem dúvidas do amor que você tem a Deus, irmão, por certo, você não está amando sua esposa e não está sendo um homem dentro de casa. Eu sei que é duro escutar isso, irmão, mas essa palavra ela serve para mim primeiro. Para mim primeiro. Para mim. É um despertamento mesmo. E as mulheres já estão achando assim, ó, que beleza, hein? Glória a Deus. Ó, ele estava precisando escutar isso. É que no pensamento de muitos está passando isso, né? Não, ele precisava escutar isso, hein? O pastor está falando umas coisas ali que, ó. Mas semana que vem tem para vocês, viu? Aguardem. Aguardem. Tem coisas também que as mulheres também precisam despertar. Não é só os homens, não. As mulheres também. Mas hoje, como eu disse, é para os homens. Então, queridos, nós devemos amar incondicionalmente nossas esposas. Mas primeiro devemos amar a Deus. Devemos, meus queridos, fazer do amor que Cristo teve pela igreja o modelo. Modelo. Você quer saber como deve agradar a sua esposa, irmão? Você quer saber como você deve tratar ela? Fazê-la feliz todas as manhãs? Abra a Bíblia e veja a conduta de Jesus. Jesus é o nosso modelo, irmão. De conduta, de postura, de prática. De como você deve amar a sua mulher, irmão. Imite a Cristo. Sede imitadores de Cristo. Imite Ele. Faça o que Cristo fez. Você vai ter sucesso e bênção para a sua família. E concluindo esse sermão, o terceiro termo aí, a terceira aplicação que eu quero fazer para os homens nessa noite, o papel dos maridos. Dos maridos. Olha aí o termo aí. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a terceira aplicação que eu quero fazer. O que é esse termo aqui? E a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, assim como Cristo se entregou a sofrer na cruz para salvar a igreja, meus queridos homens, nós também devemos estar dispostos, presta atenção, a negar nós mesmos e a suportar a labuta e a provação a fim de promover a felicidade da nossa esposa. Agora eu apertei os homens aqui. Muitos já estão pensando assim, pastor, isso é impossível. Essa pregação sua, você está falando uma coisa assim que isso beira a perfeição. Eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir colocar isso em prática. Mas, meus queridos, o mundo que nós vivemos hoje, os filmes de Hollywood, as séries do Netflix e tudo aquilo que envolve hoje, a sociedade em si, ela te leva a ter esse sentimento mesmo. Nesse sentido, você está certo. Porque a sociedade hoje, o mundo hoje, ele leva o homem aqui a preocupar com você primeiro. Não, eu vou jogar meu futebol primeiro, eu vou fazer o meu esporte, vou sair, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Primeiro eu, depois minha esposa. Primeiro eu, depois meus filhos. Primeiro o meu trabalho. Não, eu vou fazer meu trabalho primeiro, vou me empenhar, vou fazer de tudo.
E eu falei que o homem deve trabalhar. Meus irmãos, mas você não pode morrer de trabalhar só. Trabalhar 12 horas, 15 horas, 20 horas. E a sua esposa? O que você está fazendo por ela? Você deve trabalhar, mas deve haver um equilíbrio. Um equilíbrio nisso. Meus queridos, nós devemos suportar. Negar a si mesmo, negar a nós. Deixa de fazer o que você gosta, irmão. E faz aquilo que sua mulher gosta. Agrade a sua mulher, ame ela. Negue a si mesmo para promover a felicidade da sua esposa. Sabe por quê, meu querido? Eu vou falar uma coisa que as mulheres vão concordar comigo. Quando as mulheres estão bem, o lar fica bem, sim ou não? Hã? As mulheres são termômetros lá, sim ou não, homens? Respondam para mim. Quando as mulheres estão bem, nós não ficamos bem também? Hã? Homens? Ficamos ou não ficamos? Eu, particularmente, meu Deus. Quando minha mulher está bem, eu dou glória a Deus, eu glorifico o Senhor. Eu glorifico o Senhor. Porque é bênção. Quando a nossa mulher está em paz, está tranquila. Mas isso depende de você, meu irmão. Você tem que realmente trabalhar para isso. Você precisa realmente estar do lado da sua mulher, ver aquilo que são os anseios dela, os sentimentos dela. E muitas vezes você não tem paciência para escutar a sua mulher, irmão. É verdade ou não, homens? Ou eu estou mentindo aqui? Homens, olhem para mim aqui. Estou mentindo? Não. Meus queridos, nós precisamos escutar mais nossas mulheres. Ter mais paciência, mais carinho. Observar o que aconteceu no dia dela, as aflições dela, as angústias dela. Negue a si mesmo, irmão. Foi isso que Cristo fez, Ele negou a si mesmo. Negou tudo aquilo que Ele estava sentindo naquele momento na cruz do Calvário, por amor a mim e você. Cristo é o modelo de um marido bíblico, irmão. Faça isso, coloque-se em prática. E encerrando esse sermão, quero elencar aqui alguns deveres do marido, do homem, e aos jovens que desejam casar, tá? Se você não quer colocar isso em prática, jovem varão, não casa agora não, espera um pouquinho. Paulo fala isso, é melhor que fique só do que casar e fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Olha aqui, deveres dos maridos, homens aqui, fiquem comigo. Os homens, meus irmãos, devem trabalhar incessantemente para ser um sustento firme, uma segurança para a mulher. As mulheres, meu irmão, precisam sentir segurança em você, firmeza. Você não pode ser um homem. Um dia está assim, outro dia está desse jeito, um dia está de bom humor, outro dia está péssimo, outro dia está bom. Meu irmão, tenha firmeza nos seus atos, irmão. Seja homem. Seja homem. Você deve trabalhar incessantemente, meu querido irmão, para suprir as necessidades, as demandas da sua mulher, da sua esposa. Isso é o papel do homem. Negar a si mesmo, meu querido, é negar muitas vezes o seu descanso e a sua tranquilidade em favor do seu lar e da sua família. Sabe aquela hora que você chega do trabalho cansado, hein? Cansado. Trabalhou o dia inteiro. A única coisa que você quer é esborrachar no sofá e deitar na cama. Meu querido, vai ter momentos, vai ter que deixar esse descanso de lado. Vai ter que parar um pouquinho. E vai ter que sentar com a sua esposa, sentar com seus filhos, olhar para o lar, olhar para a família, primeiro, para depois descansar. É o papel do homem, meu irmão. Você tem direito de descansar? Os homens estão pensando assim, não, pastor, você está sendo muito, né? Meu Deus, não tem direito de descansar nem um pouquinho? Tem, meu irmão. Mas sua primeira obrigação é a sua família. Se todos do seu lar estiver bem, a mulher está bem, os filhos estão bem, agora você pode descansar. No contrário, não. Olhe para sua família primeiro. Olhe para o seu lar. Para atender a sua esposa na hora difícil, nos momentos maus dela. Ela precisa de você, irmão. Firme, seguro. E também o dever do marido é ir adiante e defender quando a sua mulher estiver em perigo. Sabe o que acontece, irmão?
Muitas vezes as mulheres entram em condições de perigo na vida. Sabe o que acontece? O homem corre. Em vez do homem tomar a frente, se colocar como um escudo para a mulher, ele fica com medinho. Ele não toma frente. E a mulher tem que resolver tudo sozinha. Tem que correr atrás de tudo. Não, irmão. Um verdadeiro homem, sabe o que ele faz? Ele ama a sua esposa, ele vai adiante e defende a sua mulher do perigo. Ele discerne o perigo antes que a mulher veja. E cuida dela, preserva ela. E o último dever aqui, esse homem, ele deve estar pronto, se possível, para morrer, para salvar a sua mulher. Ah, agora uns vai falar assim, essa não. Se eu tiver ali num abismo e tiver que salvar eu ou ela, eu vou salvar eu. Meu irmão, você deve salvar a sua mulher. Preservar ela. Nem que você tenha que perder a vida por isso. Cristo fez isso, irmão. Os irmãos devem estar pensando assim, gente, isso é algo, isso não tem como, não tem jeito. Tem. Sabe por quê? Porque a força não vem de você. A capacitação não vem de você, irmão. Mas eu quero dizer a boa notícia para os homens aqui nessa noite. Se vocês realmente querem ser homens bíblicos, maridos bíblicos, meu irmão, a capacitação vem de Deus. É Deus que vai te revestir. É Deus que vai te capacitar. E é Deus que vai fazer você, meu irmão, a ser um imitador de Cristo. E nesse respeito, meus irmãos, você vai mirar no modelo que é Cristo. E você vai ter uma conduta e uma vida segundo a vontade de Deus. Meu irmão, eu sei que essa palavra, ela soa como uma palavra dura. Uma palavra às vezes difícil de escutar. Porque às vezes muitos que estão aqui casaram e não viveram 1/3 disso. E estão pensando assim, que tarefa dura. Eu não vou dar conta. Por certo, muitos estão pensando aqui, é impossível, pastor, não dá. Mas eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todos os nomes, se você, meu irmão, trazer essa palavra para você e crer nela de todo o seu coração, irmão, porque essa palavra ela é fiel e digna de toda a sua aceitação. Homens aqui presentes e homens que vão me escutar depois, creiam pelo poder que há no sangue de Jesus e no nome de Jesus, vocês podem ser um homem melhor para a glória de Deus. Você pode ser um marido melhor, um homem melhor. E colocar todos esses ensinos aqui em prática. Querido, não deixa para depois, não. Tá? Sai daquela porta ali. Faça um teste hoje. Abra a porta do carro para sua esposa. Pastor, eu nunca fiz isso. Você vai ver o tanto que ela vai gostar. Se não for hoje, faça num dia que ela não vai estar esperando. Trate ela com carinho. Meu querido, a mulher é um presente de Deus para você, irmão. É sua parceira. Olha para sua esposa agora, sua companheira. Agradeça a Deus por ela. Hein? Olha aí, irmão. Olha para ela, agradeça. Fala, Senhor, eu te louvo pela companheira que o Senhor me deu. Pela mulher que o Senhor me deu. Os jovens estão rindo aí, estão achando bom. Mas a hora vai chegar para vocês também, queridos. Se vocês não fizerem isso, vocês vão perder. Vão ser derrotados. É verdade. Queiram agir desse jeito aí com o modelo do mundo aí para vocês verem. Se a mulher não larga de você num instantinho. Tem mulher que aguenta isso não. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Não tem mulher que aguenta isso não, querido. Coloque em prática, meu irmão. Seja um homem melhor. Busque a Deus. Tenha Cristo Jesus como seu modelo. E eu quero dizer, irmãos, vocês serão homens fortes, homens seguros, homens para glória e louvor
do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.